Vamos lá, João 15, versículo 15. Diz o seguinte: já não os chamamos mais de escravos, pois o Senhor não faz confidências ou não conta os seus segredos aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, porque eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Amém? Vamos orar rapidinho? Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua glória derramada e manifesta sobre as nossas vidas nesse lugar. E te peço, Senhor Deus, que o Senhor possa ministrar sobre nossas vidas, ministrar, Senhor Deus, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, e que o Teu Espírito Santo ministre sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender, que Jesus está falando nesse momento para seus discípulos. Quem eram os discípulos de Jesus? Eram homens que ele chamou para caminhar junto com ele. Eram 12 homens que ele chamou para estar lado a lado com ele, desenvolvendo o ministério que ele precisou desenvolver aqui na terra, enquanto ele foi enviado por Deus. Então Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria, cresceu como uma criança normal, vivendo tudo aquilo que uma pessoa viveria na sua realidade. Quando ele tinha aproximadamente 30 anos, ele começou a exercer o seu ministério. E o que é a primeira coisa que ele faz? Chamar amigos para caminhar com ele. Chamou homens comuns, como eu e você, para caminhar com ele. Mas, William, por que ele não chamou uma mulher para caminhar com ele? Porque naquela época, na sociedade, até dentro da questão religiosa, a mulher não era bem vista. A mulher não era valorizada. Então Jesus, ele não chama as mulheres para andar nesse papel de discípulos, lado a lado com ele. Mas as mulheres eram fiéis no ministério de Jesus e eram elas que sustentavam o ministério de Jesus. Elas eram valorizadas por ele, elas eram respeitadas por ele, mesmo dentro de uma sociedade que não valorizava elas. Mas Jesus amou todas as mulheres. Mas ele não tinha mulheres como suas discípulas diretas. Mas as mulheres eram suas seguidoras fiéis e sustentavam o seu ministério. Amém? Então você, mulher, não se sinta desvalorizada nesse contexto. Amém? Então o que acontece? Jesus tinha seus discípulos, seus amigos mais próximos. E para esses amigos ele fala o seguinte: olha só, eu não chamo mais vocês de servos, eu não chamo mais vocês de escravos. Por quê? O escravo, ele não sabe aquilo que o seu Senhor vai fazer. Mas tudo quanto o meu Pai tem revelado a mim, eu tenho entregue a cada um de vocês. Então tudo aquilo que Deus vai fazer, eu tenho compartilhado desse segredo com vocês, porque vocês são meus amigos. Amém? Quem aqui é amigo de Deus? Amém. Então Deus, ele tem revelado e quer revelar segredos a vocês. E alguns segredos que ele quer revelar para vocês nessa noite, começa lá no versículo 9 desse mesmo capítulo. Amém? Nós vamos ler aí uma série de versículos dentro desse capítulo, revelando quais são os segredos que esse nosso amigo fiel quer revelar a cada um de nós. O primeiro segredo, lá no versículo 9, ele diz o seguinte, eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Amém? O primeiro segredo de um amigo de Jesus é o seguinte: eu sou amado por ele. Eu posso ter dúvida, de repente, do amor e do valor que eu tenho para um amigo, para um vizinho, para um familiar. Mas para o meu amigo fiel, chamado Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim, esse eu sei que me ama e esse eu não tenho dúvida. A primeira coisa que um amigo de Jesus tem que ter a certeza é que ele é muito amado. Não tem como eu ter um relacionamento com Jesus sem entender que eu sou amado por ele. Não tem como eu desenvolver uma amizade com Cristo sem entender o meu valor diante dele. E nós vamos ler um pouquinho mais à frente aqui qual é a prova desse amor, mas ele deixa isso muito bem claro. Eu amo cada um de vocês assim como meu Pai me ama. E Deus, ele é amor. Deus não só nos ama, ele é o próprio amor. Então Jesus, ele fala assim como o meu Pai, que é o amor, me ama, eu amo cada um de vocês. Quem aqui é amado por Jesus? Amém? Glória a Deus. Continuando, versículo 10.
Mais um segredo. Ele finaliza o 9 dizendo o seguinte, ó: permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu amo cada um de vocês assim como meu Pai me ama. Amém? E aí ele continua, permaneçam no meu amor. Eu amo vocês e vocês precisam permanecer no meu amor. Então ele dá um segredo para a gente, ó. Se vocês querem permanecer nesse amor que eu tenho para com vocês, obedeçam tudo aquilo que eu tenho orientado a vocês a fazerem. Assim como eu tenho obedecido a tudo quanto meu Pai tem pedido para eu fazer. Sabe como nós podemos provar o nosso amor para com Deus? Obedecendo as suas orientações para as nossas vidas. Que orientações são essas? A Bíblia nos revela isso. Não tem como eu também aqui citar todas essas orientações, amém? Então, se você quer ser um amigo de Deus, quer permanecer no amor de Deus sobre a sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer um pouquinho daquilo que a Bíblia diz a respeito daquilo que Deus, como seu amigo, espera de você. Amém? Quando você começa a se relacionar com uma pessoa, você começa a saber o que ela gosta, o que ela não gosta, o jeitinho que ela gosta de fazer as coisas, aquilo que ela gosta de comer, aquilo que ela não gosta de comer. E você passa a conhecer essa pessoa, certo? Quando eu comecei a namorar com a Mayara, eu comecei, apesar na amizade, nós tivemos período de amizade de 3 anos, e ao longo desse período eu já comecei a conhecer a Mayara. E aí eu já sabia algumas coisas que ela gostava e coisas que ela também não gostava. Eu passei a conhecer coisas também que às vezes irritava ela, e eu também, o que fazia? Às vezes irritava ela também. Até hoje a gente irrita um pouquinho. Um toque, uma fala. Ela não gosta de ficar fazendo carinho muito tempo num lugar só que ela começa a ficar com nervoso. Aí o que eu faço? Às vezes estou fazendo carinho, eu fico no mesmo lugar. Para quê? Só para incomodar ela. Ela fala, ai, amor, tá me irritando, faz carinho em outro lugar. Entendeu? Por quê? Eu tenho um relacionamento de amizade com ela. Eu desenvolvi essa amizade com ela e eu conheço ela na sua intimidade, naquilo que irrita, naquilo que ela gosta, naquilo que ela não gosta. Então, para nós termos um relacionamento de amizade, intimidade com o nosso Pai, nós precisamos saber aquilo que Ele ama. E Ele revela isso através da sua palavra. Amém? Aí eu quero te dar uma dica. William, mas a Bíblia é muito grande. William, como é que eu vou saber o que eu faço, o que eu não faço, onde que eu leio? Aí eu te dou uma dica de agora. Comece pelos evangelhos. Comece lendo João, depois de repente vai para Mateus, depois vai para Lucas. Lê os evangelhos, começa a ler as epístolas, que são as cartas que vêm depois dos evangelhos, que são curtinhas e ali tem orientações para nossas vidas. Ah, mas William, de repente eu não sou crente. Mas aquilo ali não é uma referência para quem é crente, mas é uma referência para quem quer agradar o seu pai. Amém? Eu, como filho, eu fazia coisas que queria agradar o meu pai. Eu sabia algumas coisas que agradavam o meu pai e eu fazia. Bem como eu evitava fazer algumas coisas que desagradavam a ele, porque eu sabia que ia irritar ele. E aí eu não queria ficar de castigo, não queria levar uns tapas. Aí o que eu fazia? Não fazia aquilo que poderia irritá-lo. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, eu sou o 3º filho. O irmão mais velho é super de boa. Eu não sei qual o problema, que dizem que o do meio é sempre agitado, é isso mesmo? Mas normalmente o filho do meio dizem que é agitado, ou o segundo filho dizem que é muito arteiro. O meu irmão do meio, glória a Deus, aleluia. Eu aprendi muita coisa que irritava meu pai e minha mãe com o meu irmão do meio. O que eu fiz? Não fazia o que ele fazia. Então eu ficava tranquilo, aí meus irmãos falavam, ah, mas o William nunca apanhou, ah, mas o William nunca isso, mas o William nunca aquilo. Por quê? O William observava o que os mais velhos faziam e não reproduzia para não irritar o pai e a mãe. O William era pequenininho, mas o William não era bobo. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos aprender que há segredos de Deus para nós nos relacionarmos com Ele na sua palavra. E não é para quem é crente, mas é para todo mundo que quer agradar a Ele como um bom filho. Amém? Continuando, versículo 11. Diz o seguinte: eu lhes disse essas coisas
para que vocês fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Amém? Jesus está falando o seguinte, ó, eu amo vocês, eu quero que vocês permaneçam nesse amor, e então eu instruo a vocês a fazerem o quê? A fazerem aquilo que eu oriento vocês a fazerem, amém? Então ele declara, ó, tudo isso eu estou ensinando a vocês para que a minha alegria permaneça em vocês e essa alegria ela seja completa, ela seja plena. Vocês não vão ter falta de coisa nenhuma, porque a minha alegria está sobre a vida de vocês. Não sei vocês, mas quando eu não vou falar com a Maiara que é minha esposa, mas existem situações quando nós estamos entre amigos que parece que a gente não precisa ter mais nada da vida, não é assim? Você está com a sua família, você está com alguns amigos que você fala assim, cara, eu não preciso ter mais nada. Nesse momento aqui de alegria, de celebração, mesmo que seja um momento de dor, você fala assim, eu não preciso de mais nada porque eu tenho pessoas ao meu lado. Eu lembro do sepultamento da mãe de um amigo nosso, o Beto. Foi perto da nossa casa, todo mundo morava muito perto ali. E nós fomos para a capela. No velório, ela foi levada para a capela, era 10 e pouca da noite do dia anterior ao seu sepultamento. E eu lembro que nós chegamos ali na capela, tinha alguns familiares, mas a maioria eram dos jovens, do grupo de jovens da nossa igreja. E nós entramos naquele lugar, e me desculpe de repente você que não vai entender, mas ali nós estávamos alegres, porque nós celebrávamos a vida e trazíamos alegria ao coração do nosso amigo. De repente você não entende, ai poxa, que falta de respeito. E a gente até tentava se conter, porque do outro lado tinha uma outra capela, com uma outra família, e a gente, calma aí galera, segura aí. Mas ali um brigava para querer comer o biscoito do outro, beber o café do outro. E ali o filho que estava sepultando a mãe, velando o corpo da mãe, mesmo na perda da mãe, ali o coração dele tinha um ponto de confiança, um ponto de alegria, primeiramente em Deus, obviamente, mas nas pessoas que o amavam, estavam ali com ele e passaram a madrugada com ele velando o corpo da mãe. Amigos. Isso é um amigo. Então nós precisamos entender que Jesus é muito mais além do que esse amigo. Nós precisamos entender que Jesus vai além desse amigo que você acha que não precisa ter mais nada quando está na companhia dele. Jesus é isso aí. O salmista ele vai falar o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, amém? Isso é um versículo aí que normalmente muitas das casas têm a Bíblia aberta nesse versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas se nós pegarmos a essência do original, ele está dizendo o seguinte, ó: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Por quê? Eu tenho toda a plenitude no meu pastor. Ele que vai prover sobre a minha vida, Ele que vai me guardar, é Ele que vai me livrar, é Ele que vai me alimentar. Então eu tendo Deus como meu pastor, como meu Senhor, nada daquilo que eu precisaria eu sentirei falta, porque eu sou pleno naquilo que Ele pode me dar. Amém? Gente, não se incomode com o Riquelme não, tá? A alegria do Senhor está sobre a vida dele e segue o baile, deixa ele livre aí. Amém? Vamos lá, continuando. Versículo 12. Este é o meu mandamento, ou seja, essa é a minha orientação a vocês. Amem uns aos outros como eu vos amei. Essa é uma expressão escrita que Jesus deixou para mim e para você, daquilo que você sem saber viveu ao longo dessa semana. Jesus ele fala para nós o seguinte: amem uns aos outros como eu vos amei. Amém? É uma expressão escrita daquilo que você viveu essa semana. Sem saber, de repente, você começou a ter a sua vida em intercessão e oração pelo seu amigo, por esse amigo que te convidou. Mesmo sem saber, ele estava amando a sua vida. Mesmo sem saber, ele estava amando você. De qual forma? Orando por você, intercedendo por você. Mesmo sem essa igreja, o seu amigo te conhecia. Mas mesmo essa igreja sem te conhecer, essa igreja estava orando por você às 14 horas e às 22 horas. Desde segunda-feira, nesse mesmo propósito. Nós estávamos fazendo o quê? Cumprindo a orientação que Jesus nos deu.
amando uns aos outros. Amém? E isso é amor, porque eu não conheço você. Essa é a pessoa que está de repente sentada atrás de você ou na sua frente, não conhecia você, mas ela estava orando por você. Você não tinha nada para nos dar em troca, assim como de repente não tem nada para nos dar em troca, assim como nós não temos nada para dar em troca a vocês. Mas o que nós fizemos? Intercedemos pela vida de vocês. Nós estávamos amando vocês. Assim como Jesus ama cada um de vocês, e assim como Jesus nos ama também. Amém? Versículo 13. Ele declara o seguinte. Ele fala no 12. Amem uns aos outros como eu vos amei. E aí ele declara agora a forma como ele nos ama. Amém? Não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Não existe maior amor do que aquele amigo que dá a vida pelos seus amigos. E isso é a prova de amor de Jesus e da sua amizade para comigo e para com você. Porque foi isso que ele fez alguns meses, algum tempo depois dele falar isso aqui com os seus discípulos. No capítulo 15, ele dá essa declaração, ó: vocês são meus amigos, permaneçam no meu amor, eu amo vocês, amem uns aos outros, porque não há maior amor do que este, alguém que dá a vida pelos seus amigos. Aí ele declara, eu não chamo mais vocês de escravos, lá no versículo 15, né, como nós já lemos, eu não chamo mais vocês de escravos, mas chamo vocês de amigos, porque ele tem a nós como seus amigos. E ele provou isso de que forma? Sendo levado até a cruz do Calvário para morrer por mim e por você. Não porque nós éramos bonitinhos, cheirosinhos, limpinhos, não. Nós estávamos mergulhados no lamaçal do pecado e ele nos amou. Lá em Romanos 5, versículo 8, ele fala um pouquinho, o apóstolo Paulo declara um pouquinho como Jesus nos amou. Romanos 5, 8, depois versículo 10 também, tá? Põe no telão para mim, para eu não precisar abrir aqui. Mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos... Tá com vergonha de dizer que tu é pecador, irmão? Pode falar, é verdade, né? Não. Amém? Vamos lá, vamos ler de novo, ó. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Versículo 10. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, Jesus, agora que estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Paulo está dizendo o seguinte, ó, nós éramos pecadores, amém? Gente, amém, não fica com vergonha não, olha para esse irmão que está do teu lado, fala assim para ele, tu é pecador. Nós somos nova criatura em Cristo, mas isso ainda nos persegue. Martinho Lutero, ele fala o seguinte, eu pensei que o velho homem morreria nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabe nadar e eu preciso matá-lo todos os dias. No batismo, o velho homem ficou. Aquele homem praticante do pecado, que gostava de pecar, morreu. Nasce uma nova criatura, um filho de Deus, que agora luta para não pecar, que se arrepende quando peca, que se sente mal quando desliza e desagrada ao Senhor. Esses somos nós, pecadores, mas não praticantes do pecado. Tinha um pastor nosso que ele falava o seguinte, eu sou pecador, mas eu não sou pecadeiro. Ou seja, eu não sou aquele que vive na prática do pecado. Mas, infelizmente, no meio do caminho eu posso cair, posso pecar. Então, nós somos pecadores, não tem vergonha de falar isso não, tá? Mas, além disso tudo, mesmo ainda estando no nosso pecado, seja qual for a tua história, seja qual for a minha história, Ele nos amou.
E Ele nos amou de maneira tão poderosa que mesmo estando no pecado, Ele morreu por nós para nos salvar. Aí o apóstolo Paulo, ele continua. Se quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos reconciliou, ou seja, eu era inimigo de Deus, através de Jesus eu fui reconciliado, ou seja, eu estava afastado de Deus, mas eu fui reconciliado em Deus e agora eu sou um novo amigo dele, eu sou um filho de Deus. Agora, estando reconciliados, Ele também vai nos salvar através da sua vida. Porque Jesus, Ele morre para perdoar os nossos pecados, para levar sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, todas as mazelas, todos os problemas que nós temos, Jesus levou na cruz do Calvário sobre nós, sobre si. Então, aquilo que estava sobre mim, Ele já levou. Só que aí tem um além disso. Através da sua morte, nós temos o perdão dos nossos pecados. Mas quando Ele ressuscita ao terceiro dia, através da sua vida, nós temos a vida eterna. Ou seja, nós somos salvos em Jesus. Então Jesus, Ele tem uma obra completa e perfeita para mim e para a sua vida. Ele não vem só para perdoar os meus pecados, mas Ele vem para me salvar e me levar para morar na eternidade com Ele e viver na sua glória. E é isso que tem para mim e para você. Esse é o maior presente que o meu amigo poderia dar para nós nessa noite. Amém? Lá em Romanos 8, versículo 35, aí depois pula para o 38 e para o 39. Eu gostaria de ler com vocês novamente. Romanos 8, 35. Isso é uma pergunta que Paulo leva a essa igreja lá de Roma, para os irmãos de Roma. Ele fala o seguinte, eu trago essa pergunta para vocês, mas logo depois tem uma resposta. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições ou as calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? 38, a resposta. E eu estou convicto que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, 39, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então Jesus, isso aqui que Paulo fala foi depois de Jesus morrer na cruz, antes de Jesus ressuscitar, depois de Jesus ressuscitar. Então Paulo está dizendo o seguinte, há um amor que nada pode te separar. Há um amor que é mais poderoso que a morte. Dá até uma canção, né? Existe um amor que é mais poderoso que a morte. Existe um amor que é mais poderoso que a enfermidade. Existe um amor que é mais poderoso que os meus desejos. Existe um amor que é mais poderoso que as minhas vontades. Existe um amor que é maior e mais importante que os meus próprios sonhos. Esse é o amor de Jesus por mim e por você. E aí ele declara, olha só, não há nada, nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade. E eu acho interessante nessa versão que ele fala o seguinte, não há nada que existe nos tempos de hoje e não há nada que virá a existir no futuro que possa me fazer ser separado desse amor. A única coisa que pode nos separar desse amor é a minha atitude de não querer receber esse amor. Porque aquilo que eu tenho para receber esse amor, eu já recebi. Que é a vida em Cristo, que é o reconhecimento daquilo que Ele fez na cruz do Calvário por amor a mim. Então, a oportunidade de receber esse amor eu já tenho. Agora cabe a cada um de nós aceitar viver nesse amor. Por isso que Ele fala, permaneçam no meu amor. Eu já amo vocês, agora vocês precisam permanecer nesse amor. Amém? Então nós precisamos entender isso. Não há nada que possa te separar desse amor. Mas William, você não sabe a história da minha vida. William, você não sabe qual o momento que eu estou vivendo hoje. Amém, eu não sei. Mas Ele sabe, Ele morreu na cruz por isso. Amém? Eu posso não saber o que você viveu, mas quando Ele estava na cruz, diante da onisciência de Deus, Ele conseguia te contemplar hoje sentado aqui nessa igreja.
Mesmo com a tua história, de repente, aos seus olhos, toda errada. Eu não sei o contexto da sua vida, eu sei o contexto da minha vida. Eu fui salvo não das drogas, não da bebida, não da prostituição. Eu não fui salvo do roubo, do assassinato, porque nada disso eu cometi. Mas eu fui salvo de mim mesmo, das minhas práticas, do meu egoísmo, da minha vaidade, da pornografia. Então eu fui salvo de coisas que de repente, para você não é uma coisa grande, é algo pequeno. Mas isso me levava ao caminho do inferno, assim como qualquer outra pessoa em coisas grandes. Porque diante de Deus não há pecadinho nem pecadão. Todos nós somos pecadores, como nós lemos aqui. Mas Ele morreu por mim e por você. De repente você fala assim, não, mas o fulano de tal, ele sempre foi bonzinho. O fulano de tal sempre foi muito tranquilo, por isso que hoje ele está na igreja. Mas tem muitos homens e mulheres que tiveram as suas vidas completamente transformadas e restauradas com apenas uma única decisão, em aceitar esse amor. E a sua vida foi transformada. O apóstolo Paulo, ele foi transformado de uma hora. De um dia para a noite, o apóstolo Paulo ele teve a sua vida completamente transformada. Bastou um único encontro com Jesus e a sua história foi mudada. De um homem que perseguia os cristãos, de um homem que afrontava, um homem que pedia cartas para ter autorização para prender e matar cristãos, ele passou a ser alguém que era perseguido por pregar esse amor que salva. Mas em contraste, nós temos a Pedro, um homem que caminhou com Jesus num período que acredita-se de 3 anos e meio. Caminhou com Jesus, viu os milagres de Jesus, experimentou daquilo que Jesus tinha para ele. Pedro era um dos 3 mais próximos de Jesus. Quando Jesus queria fazer algo e tinha um momento de intimidade maior com seus discípulos, chamava 3 e Pedro estava lá entre esses. Pedro experimentou coisas extraordinárias. Mas quando Jesus é preso para ir para ser morto, Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas Pedro andou com Jesus durante 3 anos. Pedro, no momento que estava com Jesus, ele sendo preso, Pedro saca a espada e arranca a orelha do soldado. E Jesus fala que aquele que levanta a espada morrerá pela espada. Pedro caminhou com Jesus durante 3 anos, mas Pedro ainda estava sendo transformado. Paulo foi transformado do dia para a noite. Pedro precisou de mais de 3 anos de transformação. Entende? De repente hoje você pode pensar assim, não, mas hoje eu preciso viver muita coisa ainda para ser alguém para poder caminhar com Jesus. Jesus só precisa do teu coração. O resto é com Ele. O tempo de transformação, o tempo de caminhada, o tempo de alinhamento, é Jesus que faz. A única coisa que Ele precisa de você é, eu quero caminhar com o meu amigo. O resto, Ele vai aparando as arestas. Até hoje ainda tem alguma coisa em mim, nos irmãos aqui mais cascudos de igreja, que precisa ser aparado. Então é dia após dia. Ele tira um limozinho de um lado, tira uma farpinha do outro, apara aquilo que está demais, acrescenta de repente alguma coisa que está de menos, e Ele vai nos ajustando a termos a estrutura necessária para alcançarmos a maturidade de Cristo. O apóstolo Paulo também fala isso. Versículo 14 e 15. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Ele já fala isso um pouquinho lá no versículo 10, né? Sobre permanecer no seu amor. Aí no versículo 15. Já não vos chamo mais escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes digo tudo o que o Pai me disse. Nessa referência aqui, a palavra originária aqui, de amigos, ele está falando sobre um amigo Gente, deixa ela ver assistir o culto, Jesus vai libertar ela também. Abusada ela. Eu tenho certeza que ninguém tem medo de barata. Ninguém tem. Se você tem medo de barata, querido, faz o seguinte agora.
segura na mão de Deus e fica. Tem aquela música que é segura na mão de Deus e vai. Você segura na mão de Deus e fica. Por quê? Esse tempo todo, eu estou aqui desde dezembro, nunca apareceu uma abençoada. Aí hoje no culto do amigo ela vem, alguém convidou, deixa ela. Não sei quem foi que chamou, deixa ela aí, deixa ela ser ministrada, deixa ela quietinha. Amém? Volta para cá, volta para cá. Deixa ela roubar tua bênção não. Então o que acontece? Perdi até o fio da meada agora. Lembrei. O que acontece? O termo usado nessa palavra amigos aqui refere-se não só a amigos em si, eu sou amigo do fulano, não. Mas era amigo da corte, amigo que tinha um vínculo, ou seja, amigos do rei. E por isso que ele fala, olha só, vocês não são mais servos, mas vocês são amigos que estão no vínculo próximo de mim. Vocês são aqueles que entram na sala do trono e eu compartilho dos meus segredos com vocês. Vocês são aqueles que estão próximos de mim, que eu compartilho daquilo que eu quero fazer. E vocês partilham das suas necessidades comigo. Amém? Então Jesus está falando o seguinte, olha só, vocês não são apenas escravos e também vocês não estão no nível baixo de amizade comigo. Vocês são amigos próximos de mim. Vocês são amigos que compartilham da vida comigo. É esse amigo que Jesus está chamando a mim e a você. O amigo do rei, às vezes, ele pode ter benefício. Tem uma frase que uma professora minha de geografia, ela falava o seguinte: aos indiferentes, os rigores da lei. Não, aos indiferentes a lei. Aos inimigos, os rigores da lei. Mas aos amigos, os favores da lei. Então, quando nós somos amigos do rei, ele vai nos dar acesso a lugares que outras pessoas não têm. Quando nós somos amigos do rei, ele vai liberar sobre as nossas vidas coisas que outras pessoas não têm acesso. Por quê? Quem não é amigo não tem acesso. Amém? Então, Jesus ele vai revelar segredos sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por quê? Nós nos tornamos seus amigos. Continuando aqui, versículo 16, e já caminho para o encerramento. Ele declara o seguinte, versículo 16: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Amém? Nós, nas nossas relações, nós escolhemos os nossos amigos, amém? Ninguém é amigo forçado, pelo menos de mim, ninguém é amigo forçado, não. O pessoal pode até se achegar, eu posso conversar, mas amigo, se eu ver que aquela pessoa ali não tem um caráter firmado, aquela pessoa ali não é uma pessoa legal, aquela pessoa ali fala uma coisa e faz outra coisa, eu não tenho um relacionamento de amizade com ele. Pode ser um colega, pode ser uma pessoa que conversa, pode ser uma pessoa que ora por ele, pode ser uma pessoa que de repente ele divide as suas dores comigo. Mas de repente abrir a minha casa, sentar na mesa, compartilhar a vida com ele, de repente eu não vou compartilhar. Por quê? Eu estou entendendo que ele é uma pessoa na minha frente, mas fora da minha presença ele é totalmente diferente. Amém? Então assim, nós escolhemos as nossas amizades. Porém Jesus ele fala o seguinte, não foram vocês que me escolheram. Vocês não me escolheram antes de qualquer coisa, mas eu escolhi vocês antes mesmo de vocês nascerem. Antes de vocês serem formados no ventre da mãe de vocês, eu escolhi vocês. Antes de que vocês fossem formados, antes da criação do mundo, eu já amava vocês e eu escolhi vocês para serem os meus amigos. E é isso que eu quero de vocês a partir de hoje. É esse relacionamento de amizade. É esse tempo que eu quero construir com vocês, é esse tempo de relacionamento, onde eu compartilho vida com vocês, porque eu sou amigo de vocês. Amém? Continuando. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. E eu chamei vocês, nomeei, convoquei vocês para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Aqui ele vai dizendo o seguinte: eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram antes de qualquer coisa, mas eu escolhi vocês. Mas quando eu escolhi vocês, eu não escolhi para qualquer coisa.
Eu escolhi vocês e nomeei vocês para que vocês vão indo, cumprindo o propósito que eu estabeleci sobre a vida de vocês, vocês vão gerar frutos. Ou seja, vocês vão trazer resultados dentro do nosso relacionamento. E entre esse resultado que você está produzindo, você vai fazer com que outros sejam também alcançados. E esse contato que eu tenho com vocês, vocês vão produzir frutos de forma que eles sejam eternos na presença de Deus. Vocês não vão produzir frutos, resultados, relacionamentos que hoje tem e amanhã já não tem mais, não. Vocês vão produzir relacionamentos eternos diante do vosso Pai. E aí ele finaliza, por quê? Tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu darei a vocês. Ou seja, aquilo que eu falei sobre os amigos do rei, receberem dos favores do rei, é justamente isso. Jesus está falando, olha só, tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, sendo da vontade do meu Pai, eu darei a cada um de vocês. O que Ele quer nos dar? Uma vida plena, uma vida com boa saúde, uma vida próspera, e prosperidade não quer dizer com dinheiro, quer dizer com uma vida em paz, uma vida em harmonia com a família, uma vida na qual eu posso viver sem ter a preocupação daquilo que vai acontecer amanhã, porque a minha dependência está nele. Isso é ser uma pessoa próspera. Isso é ter uma vida em prosperidade. E é isso que Jesus quer dar para mim e para você. Mas Ele nos chama de amigos. E Ele quer fazer isso sobre a minha vida e sobre a sua vida.